Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. Nosso convidado de hoje já foi deputado, governador, senador e o primeiro prefeito eleito da cidade de Curitiba. Hoje a nossa conversa será com Roberto Requião. Tudo bem, Requião? Tudo bem, Pedro. Requião, primeiro eu começo já agradecendo, lembrar que a gente já tinha marcado esta conversa bem na semana onde teve o vendaval aqui em Curitiba, o ciclone. Acabou que eu fiquei nesse período ali sem internet, não conseguimos gravar, então regravamos. Hoje é o primeiro episódio da temporada de férias, então, neste momento que você está assistindo, os alunos da Universidade Positivo não estão tendo aula. Então essa conversa está sendo gravada no dia 7 de julho. Por isso que se surgiu algum assunto nesse período, ela não vai entrar esse assunto aqui, por causa desse fator nós estamos gravando um pouco antes. Senador, eu gostaria de começar conversando bem sobre o que eu já citei na abertura. Primeiro prefeito eleito da cidade de Curitiba, isso é um marco para a cidade, para a política aqui da capital. Como que é participar disso, ser um nome que está ali envolvido sempre nesse fato histórico, até porque a maioria, acho que está nos acompanhando, não viveu essa época. Nós falamos com muitos estudantes, né, pessoas mais jovens. Como que foi esse período, como que foi passar por isso? Pedro, eu venho de uma família que faz política há muito tempo. Política popular, nacionalista, democrática, política pela esquerda sempre. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. Eu tenho um avô sergipano e tenho um avô baiano. Nós viemos do Nordeste do Brasil. E aqui no Sul é que meus avós casaram com italianas e alemães, né? E eu nasci em Curitiba, mas minhas origens estão por lá. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil, chamava-se Partido Operário. Foi fundado em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele era um sergipano, filho do lugar-tenente do Frei Caneca, se formou em Direito em Pernambuco e depois passou 7, 8, 9 anos na Argentina, na Universidade Jesuítica de Córdoba. E lá ele teve esta formação. O Partido Operário foi fundado no dia seguinte da proclamação da República. E era um partido que propunha a reforma agrária, propunha o direito arbitral, queria acabar com essa tradição romano-germânica e se colocava de uma forma muito clara ao lado dos trabalhadores e do trabalho. Eu fui influenciado por isso tudo. O meu avô foi presidente da Câmara em Curitiba, quando veio do Nordeste. Mas aqui em Curitiba, a minha família era marginalizada. Nós tínhamos chegado aqui e a Curitiba era da elite originária nos alemães, nos italianos da época. E nós entramos nesse processo e nos envolvemos na política popular também. Então, eu, quando quis ser prefeito em Curitiba, eu me inspirava no fato do meu avô, Wallace de Melo e Silva. Meu pai era o Wallace Tadeu. O meu avô ter sido presidente da Câmara e como camarista, na época, naquele modelo português, o camarista era o prefeito também. Então, eu me preparei para isso. Eu fiz um curso da Fundação Getúlio Vargas de Planejamento Urbano, com um grupo de gente bem interessante, o Adail Passos, o Seniviva, o Pinotti, que foi reitor da Universidade de Londrina, da Estadual de Londrina, e me preparei para ser prefeito. Depois disso, eu fui conhecer administrações bem-sucedidas no mundo. Bolonha e Ferrara, na Itália, a própria administração de Roma. Eu fui conhecer na Inglaterra as New Towns, as novas cidades que foram construídas com uma máquina de morar depois da derrota da Alemanha. Cidades que tinham sido destruídas pelos foguetes V2 alemães. Então, eu me preparei para isso. Disputei a eleição, à época, um sujeito que até era meu companheiro de política universitária, o Jaime Lerner. O Jaime Lerner interagia com o meu grupo e era meu amigo pessoal. Mas o Jaime foi o prefeito da ditadura mais famoso do Brasil. Criativo, tinha viajado bastante, trouxe ideias novas, montou coisas bacanas, mas não tinha aquilo que me movia para fazer política, que é a identidade com a população mais pobre, política de emprego, política de saúde, política de educação. Então, entrei nisso, ganhei a eleição
do Jaime Lerner e fui o prefeito de Curitiba, avaliado pelas pesquisas na época, o mais popular do Brasil. Folha de São Paulo, por exemplo. E por muitos anos, eu fui prefeito 3 anos, né? Peguei aquele momento do fim da ditadura, como se disse, a primeira eleição direta do país para prefeituras de capital. E esse capital político que eu consegui na prefeitura me viabilizou, posteriormente, me eleger 3 vezes governador e 2 vezes senador da República. Senador, falamos agora sobre a primeira vez que você foi prefeito, aliás, o primeiro prefeito eleito. Em 2020, tem possibilidade de Roberto Requião ser um dos nomes a disputar a prefeitura de Curitiba? Eu fui candidato ao Senado nessa última eleição e tive uma derrota fragorosa. Eu perdi em Curitiba no Arnes. Eu fiz 150 mil votos, o Arnes fez 240 mil. Perdi para o dono da tua universidade, agora não é mais dono, né? Ele vendeu bem, né? Por 1 bilhão e 600 milhões de reais, que estava morando na Alemanha com a sua mulher de então. Fez 540 mil votos. Eu fui massacrado pelo WhatsApp e tudo isso. Hoje, fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, deputado estadual e prefeito de Curitiba, e estou aposentado, com 79 anos, indo para os 80. A minha aposentadoria é de R$ 2.700 por mês. Então, eu tenho até dificuldades econômicas para enfrentar uma eleição. Não quebrei totalmente, porque ao longo da minha vida eu fiz uma poupança. Bons salários como senador, como governador, não. Eu até, no meu primeiro mandato, eu congelei, para não ter que forçar o Estado que não tinha condição de pagar mais ninguém, eu congelei o próprio salário do governador. Mas no Senado eu tive um bom salário, então eu tenho uma poupança que vai me garantir um ano e pouco. Eu, nos últimos anos, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat, com sede em Bruxelas. Fazia reuniões com 75 países em vários lugares do mundo. Nos países do Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, na Inglaterra, na França, em Portugal, na América Latina, em Buenos Aires, no Uruguai, em El Salvador. E eu me enfronhei em macropolítica e geopolítica do país. Me especializei nisso, na visão crítica e no entendimento do que dava certo, do que dava errado e quais interesses que eram vinculados através disso. Então, eu estou mais focado em política nacional. Eu conversava agora com um amigo, o Nildo Euriques, e dizia: Requião, você é o único sujeito que continua fazendo política sem mandato. A minha essência, a minha natureza é essa. Eu entrei na política sonhando em ajudar a transformação da minha cidade, do meu estado, do meu país e do mundo. Acho que fiz muita coisa como prefeito, como governador e como senador, mas não consegui ter a influência e participar de uma mudança que estabelecesse um projeto para o Brasil nacionalista, democrático e popular. Eu estou na política, mas eu não tenho como objetivo a candidatura à prefeitura de Curitiba nesse momento. Os planos futuros passam um pouco por essa frase do fazer política sem estar diretamente num cargo político, já que logo após o Senado, quando você acabou perdendo a eleição, você gravou um vídeo falando que o Requião perdeu a eleição, mas o Requião não está morto. Então, vai um pouco nessa ideia do fazer política sem ter um cargo público? A internet nos deu essa possibilidade. Sem falsa modéstia, eu influo na política nacional hoje. Eu tenho uma imagem consolidada em quase todos os estados da federação. E ninguém entendeu como é que eu perdi a eleição para o Senado. O Ibope, o Datafolha diziam que eu era o único senador com a eleição garantida. E, de repente, vieram os WhatsApps, os canalhas. O comitê do Beto Richa era o comitê dos fake news contra mim. E o comitê do Bolsonaro, a Joyce Asselman, dizendo que eu ganhava 450 mil reais por mês de aposentadoria. O Frota, aquela famosa bichona lá da Rede Globo, que é deputado federal, me batendo. E aquilo tudo via WhatsApp chegou sem que eu percebesse. Eu não percebi que eles estavam me demolindo, porque era dirigido para pessoas, diretamente pela internet. E eu não tomei conhecimento daquilo. Às vezes me dizia uma coisa ou outra, imaginava que fosse um WhatsApp ou outro sem maior significação. Mas foi uma guerra. E tinha outro aspecto. Eu, nos últimos anos, presidi a Frente Mista de Soberania Nacional.
defesa da soberania nacional do Senado e da Câmara. E eu estava propondo, inclusive, claramente, que todos os crimes cometidos pelo Michel Temer, de doação de empresas públicas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, tinham que ser revogados através de um referendo revogatório. Eu dizia que quem comprou de um governo que não teve autorização do povo para vender estava comprando mercadoria roubada. Era crime de receptação. E teriam que devolver mais cedo ou mais tarde sem indenização. Porque sem estas empresas públicas fundamentais, fica muito difícil o Brasil recuperar a posição que já teve no mundo como um país conciliador, mas um país com voz forte na política internacional. Então, eu estou meio focado nisso. Agora, a política, a eleição de Curitiba me preocupa. Vou confessar a você que me preocupa. Eu vejo candidato sem nenhum preparo para isso. Eu disse a você, eu fiz o curso de planejamento da Fundação Getúlio Vargas. Eu, de mochila nas costas, viajei pelo mundo para ver como eram administradas as cidades bem-sucedidas no planeta. Agora, o pessoal são novos, ele não é político. É uma coisa absurda. Eu me lembro de uma frase não sei se do Obama ou do Clinton, acho que era do Obama. Ele disse, olha, se vocês têm que voar numa tempestade, vocês querem um piloto aprendiz ou querem um velho piloto que já passou por 10 ou 12 tempestades? Nós estamos elegendo com essa história de não político sujeitos que não são nada. Desqualificação e despreparo absoluto. É o Ratinho no governo do Paraná. Fui governador do Paraná. 340 programas de governo. Trator solidário, energia elétrica e água congeladas por 8 ou 9 anos, programas de estrada, programas de escola, hospitais, 40 e tantos hospitais, 11 novos, os outros completamente reconstruídos. Não acontece nada no Estado hoje. São completamente despreparados. Eu não estou nem dizendo que são corruptos. Eu vejo a corrupção quando querem vender a Copel Telecom, que eu estou usando para conversar com você aqui, que me possibilitou, à época, levar a banda larga para todas as escolas do Paraná, com fibra ótica. Eles querem vender tudo. É um despreparo, uma falta absoluta de visão econômica, de solidariedade, de fraternidade e de identidade com a população. Então, isso me assusta. E aparecem candidatos, eu sou o novo. Novo no quê? Novo porque nunca fez nada, nunca aprendeu nada, nunca se dedicou a nada. Eu vejo que aí o próprio Greca leva alguma vantagem nisso, porque ele não tem identidade com a população. Veja bem, o Greca trabalhou comigo no Senado, no meu gabinete. Algumas ideias até dele eu aproveitei e tínhamos uma convivência razoável. Ela não tem se mantido, mas o Greca sabia o que era a prefeitura. Ele tinha sido funcionário do Instituto de Planejamento Urbano da prefeitura. Ele sabe o que é saúde, mobilidade, educação, transporte. Agora, eu acho que administra conforme os interesses que o elegeram, financiamento de campanha e tudo mais. Mas ele ainda sabe o que é uma máquina de morar, que é uma prefeitura. Os outros não sabem nada. Isso me assusta. Nessa sua preocupação, senador, eu gostaria de saber se você enxerga o MDB tendo um candidato forte, podendo disputar essas eleições. O MDB nacional não existe mais. É o partido 100% de apoio a toda a estupidez desse brincalhão de circo que é o Bolsonaro. O PMDB está sem expressão, sem falsa modéstia. No Paraná, a marca do PMDB é a minha. Eu tenho 2 deputados do PMDB. O meu filho, que vai bem numa oposição séria, e o Anibele, que já foi muito bom, mas agora é base de apoio do Ratinho. Viaja pelo interior, entregando um ônibus, um troço, mas estão aceitando a demolição completa do Estado do Paraná. Não existe mais PMDB. Talvez exista na base, né? Exista na memória das pessoas, dos velhos militantes, mas a expressão parlamentar do PMDB brasileiro hoje é muito ruim. Já que você citou o seu filho, que é um filho que é deputado estadual, eu gostaria que você contasse como que existe, como são as conversas, o trabalho junto, sobre a política, falando exclusivamente. Existe esse diálogo, essas dicas, essas orientações? Não, eu converso com o Maurício todo dia. É evidente.
sobre política ou não. Agora o Maurício está levantando uma questão seríssima, e é exigir do governo dizer como estão sendo distribuídos os incentivos fiscais e os incentivos especiais que o governo está dando. Veja bem, quando eu era governador, peguei aquela crise de 2008, 2009, eu criei no Paraná, por sugestão de um amigo, que era o Edésio Passos, com o qual eu trabalhei no começo da minha vida, advocacia trabalhista, eu criei o salário mínimo mais alto do Brasil. Porque com salário mínimo as pessoas vão ao comércio, ao bar da esquina, compram, mexem na economia. Mas para compensar isso, eu reduzi a zero o imposto das microempresas. E é uma média de 2,5% das pequenas empresas. Então o empresariado não podia reclamar que eu tinha levantado o salário. Eles pagavam até então, vamos dizer, 20 mil reais de imposto de circulação de mercadorias, eu baixei para 500 reais. Aí eles pagavam um salário decente para os seus trabalhadores e esse salário fazia girar a economia do Estado. Eu saí do governo, Beto Richa, essa gente que me sucedeu, eles acabaram com o meu sistema. O meu sistema era o seguinte, Pedro, você não tinha que falar com um deputado nem com um funcionário da Secretaria da Fazenda. Você entrava na internet e se inscrevia e essa queda de arrecadação do Estado era compensada pelo aumento de emprego e era estabelecida quando o empresário satisfazia algumas condições. Garantir salário e garantir empregos. Se quiser um esclarecimento maior disso, hoje o meu secretário da época da Fazenda era o Heron Arzua. Valia uma conversa com ele. Eles acabaram com essa toda automação e montaram um conselho de análise. Este conselho de análise vê para que a empresa dá, para que não dá. Então não é universal mais. E você sabe onde é que isso descamba, né? Na cadeia, Beto Richa na cadeia. Porque esse conselho de análise acaba sendo, na prática, muito provavelmente, eu digo provavelmente para não me processarem, porque não é só provavelmente, a gente sabe como é que foram esses governos, com compensações paralelas para políticos e partidos. Até isso acabaram. E nós não temos governo no Paraná. A indecisão nesse negócio da pandemia, se o Paraná tivesse firmeza, tivesse feito uma restrição rápida no começo dessa desgraça toda, nós já podíamos estar liberando tudo. Mas não, eles aceitam pressão do dono de um botequim, de uma boate que abre à noite. Não tem firmeza, não tem convicção. E, além disso tudo, essa boçalidade absoluta do Bolsonaro de dizer que com cloroquina e água tônica de quinino não se cura a pandemia, o Covid-19. E os pentecostais que exploram a população. Veja bem, eu sou de uma família católica e evangélica. Foi criado com esses valores. Minha mãe era presbiteriana, meu pai de uma família católica. Mas quando você vê o pastor Valdemiro dizer que tem um feijão, ele faz uma inscrição no feijão, que o feijão é sagrado. O R.R. Soares dizer que água consagrada cura o Covid-19. A mesma coisa o Malafaia. Eles estão brincando com a credibilidade do povo. E nós estamos submetidos a isso tudo com governadores fracos, sem noção de economia, de política, de macroeconomia, e é o sabor desses jogos de pressão e do financiamento de campanha, que é a corrupção endêmica do Brasil. É um horror isso. Quero agradecer muito a sua participação, Requião. É sempre bom a gente poder receber pessoas que tenham essa caminhada longa para a gente discutir o momento atual que vai acontecendo tanto no Estado quanto no Brasil. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Também agradeço a Samer Mourad, minha coprodutora, Sandra Nodari, nossa professora orientadora, e a Maria Zaclis Veiga, coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.